Recentemente, a Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas recebeu denúncias de maus tratos a animais registradas durante uma festa de rodeio no município de Rio Largo. Por trás desse tipo de evento existe uma legislação que precisa ser seguida para garantir que os bichos sejam resguardados e não sejam vítimas de crueldade. Aqui comigo está a presidente da comissão, Rosana Jambo. Rosana, isso já está sacramentado? Alagoas aceitou isso, a sociedade? O trabalho de vocês é bem aceito, enquanto que a resposta dessas pessoas que fazem crueldade com os animais também se contrapõe? O nosso trabalho está sendo muito bem aceito, justamente pelo fato da sociedade já estar cansada de ver uma série de maus tratos impingidos, tanto animais domésticos, a equinos também, que trabalham animais de tração, de modo geral. E, no caso de rodeio e de vaquejada, nesse evento específico, a sociedade nos buscou para ver uma fiscalização de modo mais intenso, no tocante a modificar essa realidade. Então, foi nesse ponto que nós trabalhamos, da fiscalização exata do que diz a lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, sobre a proibição efetiva de maus tratos aos animais. A gente vem de uma sociedade ruralista, né? Podemos separar isso. Uma que aceita e frequenta o rodeio, a outra que não aceita e também não frequenta o rodeio. Seria um embate da maioria contra a minoria, enfim, em desrespeito à própria legislação? Não existe propriamente um desrespeito, porque a partir do momento que existe uma legislação e normas específicas para rodeio e para vaquejada, então deve ser observado o cumprimento dessas normas. Então, quem não gosta de participar, efetivamente não participa e critica bastante o uso dos animais nesse tipo de entretenimento. Ocorre que, enquanto não houver uma proibição, em termos de, hierarquicamente falando, uma decisão definitiva nesse sentido, de proibir esse tipo de atividade, não há como procedermos de modo diverso. De modo que, se existem normas específicas para rodeio e para vaquejada, o papel da OAB é fiscalizar a lei, o cumprimento da lei. O que a lei diz? A lei presta o seguinte sentido em relação à legislação. Os animais podem ser utilizados para entretenimento, como é o caso de rodeio e vaquejada, desde que, nesse tipo de entretenimento, não haja qualquer tipo de sofrimento direcionado ao animal. Que tipo de sofrimento eles estabelecem nessas normas? Porque são normas, via de regra, municipais e estaduais. Então, cada estado estabelece suas próprias normas relacionadas ao assunto. Um exemplo, São Paulo. São Paulo diz que os animais podem sim participar de rodeio, que é esse tipo de entretenimento que nós estamos falando e que foi registrado em Rio Largo, desde que os equipamentos de proteção, como exemplo de roseta, sedem, esporas, não venham a lesionar o animal. Então, não pode causar dor ao animal, não pode causar estresse ao animal, não pode cortar, ferir, mutilar, nada que deixe marca em tecido econômico. E o que nós vemos é justamente isso. Qual seria o tecido econômico, que tem valor econômico? Todas as partes do animal. Então, todo o corpo do animal é protegido. Sendo tratado como tecido econômico? Exato, mas a nossa legislação é utilitarista. Nossa legislação inteira, inclusive a nossa Constituição, ela tem conceitos antropocêntricos, voltados direitos especificamente para o homem. Então, ressalva direitos dos animais? Ressalva, mas com muitas aberturas que podem determinar o assunto e tratar o assunto de modo utilitarista, ou seja, eu posso não maltratar, mas eu posso me servir do animal desde que esse animal tenha valor econômico. E desse modo é tratada a nossa legislação. E quando ele não tiver mais valor econômico? Quando não tiver mais valor econômico, ele simplesmente é descartado. E até aí tem o valor econômico. E no descarte também existe a mercadoria, não é a mercância em relação a isso. E no problema do descarte, a gente vê que tem milhares, centenas de animais, gatos, principalmente cães, sim, doentes na rua, e são vetores de doença. Exatamente, exatamente. O poder público, nós temos o CCZ, né, municipal.
o CCZ ele trabalha justamente recolhendo cães e gatos como um controle de zoonoses. O que nós temos em mente é que eles trabalhassem a maneira efetiva de não haver uma proliferação de doenças. E o que nós observamos é que age muito mais em favor da proteção animal os protetores independentes e as ONGs organizadas para esse fim. A exemplo de grupos renomados no estado, como o Grupo Patamada, Grupo Acolher, Resgatei, esses grupos que trabalham recolhendo, tratando o animal e colocando para adoção. O CCZ também faz esse tipo de trabalho, com castração e colocando para adoção. Mas o trabalho muito mais efetivo que nós vemos, inclusive de mais amor direcionado ao animal, campanhas efetivas, é justamente desses grupos de sociedade protetora dos animais. Agora, voltando à situação e também do conceito antropocêntrico, existem várias maneiras de você ter o animal, né, inclusive para servir ao homem e como mercadoria também, sem tanto sofrimento, por exemplo, no abate, no tratamento diário, vacinação, marcação. Alguns países desenvolvem esse trabalho e não causa sofrimento ao animal. Exato. Colocam um chip, né, de acompanhamento para saber onde é que está localizado aquele animal, as condições daquele animal, as vacinas que ele já tomou, as condições gerais de saúde daquele animal. E é também nessa linha de pensamento, de entendimento que nós temos agido. De controle, fiscalização da lei, mas principalmente de repúdio à violência. Então, nós, como plano de trabalho da OAB, temos desenvolvido esse plano de repúdio à violência com fiscalização ostensiva, notificações também de modo intensivo por toda a comissão, chamando aquelas pessoas que são denunciadas, né, em denúncias anônimas via de regra, mas com todo um arcabouço de provas que possibilitam a materialidade, né, o crime propriamente dito de maus tratos, mas também a autoria. Então, com base nisso, nós chamamos até a OAB para conversar com a pessoa, fazer um trabalho de conscientização e fazer com que a pessoa se comprometa extrajudicialmente, mas perante a entidade, para que esses atos de maus tratos não permaneçam. Agora, também tem a contrapartida, né? Se aquela pessoa não cumpriu efetivamente o que nós nos propusemos e que eles deveriam cumprir, que é a cessação total de maus tratos, nós encaminhamos o caso à polícia. No caso do rodeio, né, que foi a origem da pauta, o que aconteceu? Vocês fizeram denúncia, fizeram entendimento, termo de ajuste de conduta, eles ainda podem se apresentar? Podem se apresentar. Com o termo de ajustamento de conduta, porque começou recebendo uma denúncia através de filmagens realizadas em Rio Largo. Então, por essas filmagens, nós ficamos realmente sabendo que estava caracterizado crimes de maus tratos. Jogar areia nos animais. Existia uma interação que nós, inclusive, verificamos como interação criminosa, porque eles jogavam areia nos animais, subiam 3, 4 pessoas no mesmo animal, no bezerro, no jumento, no cavalo, para que essas pessoas pudessem vir a receber prêmios caso conseguisse ficar um determinado número de tempo em cima desse bicho. E promoviam, inclusive, enforcamento desse bezerro. Então, eles entravam em luta corporal com o animal para levar o animal, devido à exaustão, até o chão. E isso embrulha só de ver. Então, assistindo a cena, assim, meu Deus do céu, que absurdo isso. Entramos em contato com o grupo, notificamos a nossa subseção, que seria com a presidente Magda, e ela notificou tanto as autoridades de Santana do Mundaú, que seria a próxima cidade que eles iriam se apresentar. E então foi paralisado, eles sequer chegaram a se apresentar. Como houve uma interrupção desse trabalho e eles se sentiram prejudicados economicamente, né? Não foi nenhuma conscientização moral, foi uma conscientização econômica, né? Dói no bolso a falta de apresentação, a falta de arrecadação. Então, eles nos procuraram. Mesmo com um intuito diverso, né, do que aquele que nós esperávamos, que seria a conscientização real, eles chegaram até o OAB, o grupo, né, organizador chegou até o OAB com os devidos advogados, conversamos e eles se propuseram a realmente mudar essa realidade. E o organizador disse, olha,
esses animais são muito bem tratados, nós não tínhamos intenção de maltratar os animais. Quando aquele rapaz jogou areia nos olhos do nosso bezerro, ele foi desclassificado. Eu disse, mas foi desclassificado, mas já havia ocasionado um dano. Então, é isso que tem que ser impedido. A partir do momento que você coloca pessoas treinadas com um animal que sabe das normas e sabe que não deve maltratar, como é uma atividade regulamentada, tudo bem. Agora, se você coloca pessoas do público que não têm qualquer tipo de experiência no trato com o animal, desconhece a legislação e mesmo assim vai fazer essa interação com o bicho, é irresponsável. Até para o animal que vai ser lesionado e para as próprias pessoas, porque estão correndo o risco de ser pisoteadas, levar alguma doença, tetraplegia, algo do tipo, porque um bezerro pisoteando o ser humano, claro que ocasiona inúmeros danos. E eles se propuseram, se comprometeram, no termo de ajustamento de conduta, que é o nosso termo de compromisso, a modificar essa realidade, com base não no que eles gostariam, mas com base na legislação. Nós temos duas legislações de trabalho. Uma é a 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que é aquela que determina o crime e determina também a pena para aquele crime. E a que nós nos baseamos é o decreto 24.645 de 34, que formula um verdadeiro elenco do que seria maus tratos. Ele está atualizado? Ele nunca deixou de estar atualizado. É uma obra-prima que nós continuamos a utilizar para formular questões do que seriam os maus tratos e aplicar isso na nossa lei. Ele está regulamentado, mas não está em uso... Está em uso. Por ignorância Não, exato. Das pessoas. Você agora chegou no ponto. Ele é um decreto, na verdade tem força de lei, porque foi em um período de exceção, então tem força de lei, não é meramente um decreto. Então, é servido como referência para a nossa Lei de Crimes Ambientais de 98, porque formula 31 situações de maus tratos, e nós pegamos esse decreto como referência, mas as pessoas não conhecem. E tem aumentado essa conscientização e o conhecimento com base nessas denúncias atuais. Porque quando iniciamos os trabalhos, então começamos a falar da legislação. E todas as pessoas que são notificadas têm conhecimento da legislação. Esse grupo que foi notificado, o Circuito Nacional de Rodeio, foi notificado e firmou um termo de ajustamento de conduta conosco, tomou conhecimento no próprio termo de toda a legislação que abarca o assunto. Então não existe mais desconhecimento. Conversamos com Rosana Jambo, presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada também pela oportunidade. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.